Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Mauro Piquiliani. Eu vim apresentar aqui para vocês essa palestra de interoperabilidade entre bancos de dados. Gostaria de agradecer a participação do pessoal da DevCast Brasil e perguntar se vocês estão me ouvindo bem, como é que está aí a recepção do material que está sendo disponibilizado. Tudo bem? Recebi algumas mensagens que o áudio está ok. Lembrando que o projeto da DevCast Brasil é conter essas apresentações para vocês e é uma comunidade aberta. Então, quem quiser pode sugerir novas apresentações. Temos aí a comunidade no Facebook. A galera que quiser participar, sinta-se à vontade para contribuir de alguma maneira. Como eu disse, tem o link aí para o Facebook da comunidade. Deixa eu até passar aqui o link da comunidade DevCast. Está aí no chat. E também lembrando que essa apresentação aqui que vocês estão vendo já está lá no SlideShare. E eu coloquei o link encurtado no Nigrimi para vocês. Está novamente aí no chat. Então quem quiser acompanhar pelo SlideShare, fica à vontade. Bem, essa apresentação ela vai ser mais ou menos de 1 hora, 50 minutos, para não cansar muito o pessoal. Provavelmente muitos de vocês já estão vindo do trabalho, já devem ter tido um dia completo, então vamos tentar fazer ela da maneira mais suave possível para que fique tranquilo de vocês poderem acompanhar. Lembrando também que a gente tem aí as mídias sociais para ajudar na divulgação, então o pessoal quiser dar um like lá no Facebook, mandar uma mensagem no Twitter também, o Google Plus, quanto mais vocês puderem ajudar a divulgação, melhor. E que a gente vai começar essa palestra e sempre que eu for comentando alguma coisa, vocês podem se sentir à vontade de fazer as perguntas. Eu vou tentar fazer a apresentação da maneira mais interativa possível, mas para não ficar muito atrapalhado entre o conteúdo e as perguntas, eu vou apresentar o slide e aí quando terminar o slide, eu passo para vocês as perguntas que eu achar interessante aqui. Tudo bem? Bom, vamos começar então falando sobre interoperabilidade entre banco de dados. Uma pequena apresentação. O meu nome é Mauro Piquiliani, alguns já devem me conhecer dos meus trabalhos na internet. E esse MSC, que está aqui no início do meu nome, é de Mestre em Ciências. Vou falar um pouco mais sobre isso. Tem aqui o meu e-mail, mauro.piquiliani.com.br, e também minha conta no Twitter. Sintam-se à vontade para me seguir e interagir comigo sempre que puder. Eu posto bastante no Twitter, não tanto quanto outros blogueiros profissionais, digamos assim, mas está lá. Também tenho conta no Facebook e fiquem à vontade para entrar em contato. Antes da gente começar a falar sobre o assunto, no primeiro slide da apresentação, eu vou falar um pouco sobre mim, tentar ser o mais breve possível. Não gosto de fazer muito autopromoção, mas vamos lá. Como eu disse pela abreviação do título, eu sou mestre em computação e estou fazendo o doutorando no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica aqui em São Paulo, trabalhando com essa área de pesquisa também. Então, tem vários papers publicados em conferências internacionais, estou ligado com essa área de research, que é algo mais, às vezes, até fora do que o pessoal encontra no mercado. Bom, além disso, também já sou escritor da SQL Magazine, Fórum Access, Java Magazine, o site SQL Server Central e outros. Então, tenho uma boa quantidade de artigos, principalmente na área de banco de dados, mas também em programação. Sou colaborador do eMasters há 10 anos, o Masters tem um pouco mais de 10 anos, e desde essa época eu já contribuo com os artigos, um engajamento interessante. E o destaque aqui vai para o fato que as duas maiores comunidades de desenvolvimento no Brasil são o eMasters, como já comentou aí, 10 anos, e também a DevMedia, que é o grupo que está por trás da SQL Magazine, Java Magazine e outros. Então, estou sempre publicando material lá, videoaulas, artigos,
e assuntos relacionados. Fiquem à vontade para curtirem e compartilharem o conhecimento. Um outro detalhe interessante, eu coloquei aqui algumas das edições da SQL Magazine com artigos de capas meus, e essa apresentação de interoperabilidade entre bancos de dados é baseada num dos artigos que eu escrevi para a SQL Magazine, esse Unindo Forças. Então eu vou fazer um zoom aqui para mostrar um pouco melhor para vocês. Essa capa da SQL Magazine aqui, Unindo Forças, falou sobre isso, interoperabilidade entre bancos de dados. Então eu peguei esse assunto e dei uma adaptada. Tem outros artigos interessantes também, como paralelismo, esse artigo sobre modelos CMS, do WordPress, de virtualizações, enfim. Bom, recentemente eu lancei um livro chamado Conversando sobre Banco de Dados. Esse livro ele foi publicado pelo site Clube de Autores, é um esquema de self-publishing, então não tem uma editora por trás, mas do que ele se trata? São as 75 colunas, as 75 melhores colunas entre 200 que eu escrevi para o Masters, que eu compilei, acertei o formato e disponibilizei. É um livro que está sendo vendido a R$ 9,90 no formato PDF, tem 690 páginas aproximadamente, ou R$ 55,00 no formato impresso. Então, quem estiver mais interessado sobre esse tipo de material, dá uma olhada aqui nesse link no Migrime, como eu estou mostrando aqui para vocês, que vai lá no site de Clube dos Autores, dá para vocês lerem as primeiras páginas, verem qual é o conteúdo e, se interessarem, tem todas as opções de compra. Bom, o mais recente projeto é o DatabaseCast, que é o podcast brasileiro de banco de dados, onde a gente fala sobre diversos assuntos associados com banco de dados e programação. Eu gravo junto com meu colega Wagner Crivellini, estamos aí no episódio número 24, e para quem curte podcast, essa mídia e quer se atualizar e saber um pouco mais sobre essa área, é recomendado. Aqui tem algumas imagens das nossas vitrines e a gente sempre tenta trazer conteúdos interessantes. Então a gente fala sobre aprendizado de SQL, por exemplo, ou a gente fala sobre virtualização, DBA de mainframe e vários assuntos. Vale a pena também, quem gosta dessa área e quiser interagir com a gente, fique à vontade. E por fim, recentemente eu lancei o meu blog, piquiliane.com.br, que eu posto coisas, às vezes, relacionadas com programação, banco de dados, e às vezes não. Fica aí, então, as dicas para vocês. Tudo bem até aqui, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Basicamente, eu só comentei o meu histórico e agora a gente vai começar a entrar na parte mais técnica. O pessoal quiser interagindo aí com o chat para saber se está tudo ok, isso me ajuda aí a saber se vocês estão gostando, se não tá, se está bom ou se está ruim. Eu estou vendo que atualmente estão com 36, 37 ou 37 pessoas nas salas, algumas pessoas estão dando ok. Cleiton, Douglas, Fábio, obrigado pelo feedback aqui, senão às vezes eu fico só falando e não sei se vocês estão nem acompanhando. Então, vamos lá. Vou começar a falar sobre a apresentação. O roteiro que a gente vai falar sobre essa apresentação, que é de interoperabilidade de banco de dados, foi dividido nesses tópicos. Primeiro, falar um pouco sobre cenário multibanco, o que acontece, por que a gente tem esse tipo de situação. E vamos também comentar o que acontece no ambiente das empresas e por que tem esse cenário multibanco. Vamos falar um pouco sobre conceitos comuns, e aí a gente vai falar tanto para a parte de SQL, NoSQL, NewSQL. Em seguida, vamos focar especificamente em interoperabilidade na administração dos bancos de dados. Vale a pena destacar que essa interoperabilidade que a gente vai comentar é mais para o pessoal que trabalha, seja como DBA, como programador, suporte, enfim, e tem que realizar essas tarefas administrativas. E o próximo tópico é mais focado para o pessoal da programação. Quem que implementa banco de dados ou programa numa linguagem tem que fazer alguma interação. A gente vai falar então sobre quais as opções a gente tem para trocar objetos, dados e instruções. E por fim, vamos fazer uma pequena conclusão dessa apresentação. Lembrando novamente que essa palestra
ela não foca em nenhum banco de dados específico, nenhuma tecnologia, tanto pelo título como vocês podem ter vistos, e o que meio foge ao padrão das palestras que foram sendo feitas aqui no DevCast. Geralmente a gente faz palestras sobre assuntos específicos e agora a gente está com um assunto, digamos assim, que abrange várias tecnologias e vários produtos. E eu acho que isso é interessante, principalmente com o cenário que a gente tem hoje, no SQL, NewSQL, bancos de dados, etc. Bom, então vamos lá falar o primeiro tópico, cenário multibanco. Atualmente, as empresas que trabalham com tecnologia, sejam empresas que têm como o seu core business a tecnologia em si, software houses, produtoras, até mesmo agências de publicidade, propaganda, elas têm cenários muito variados. E o primeiro tópico que eu coloquei aqui foi que esses cenários eles estão associados com os ambientes, plataformas e diversas tecnologias envolvidas por trás. No nosso contexto de banco de dados, a gente vem observando há um bom tempo, e a gente destaca que isso é uma realidade hoje, o cenário é misto, ou seja, existem diferentes bancos de dados em diferentes plataformas. Desde o mainframe com os bancos de dados gigantescos até os bancos de dados embedados e até os próprios browsers. Para quem não sabe, o browser que vocês devem estar utilizando, Firefox, Chrome, Opera e até Internet Explorer, tem banco de dados lá dentro e banco de dados SQL, inclusive. Então, hoje em dia é uma realidade ter bancos de dados diferentes. Por quê? Porque o banco de dados nunca trabalha sozinho. Ele sempre está associado a uma aplicação. Então, é muito difícil, muito raro você ver só um banco de dados lá e não ter ninguém que acessa ele. E eu destaquei aqui os principais tipos de aplicações que são focadas no banco de dados. Óbvio que isso é apenas uma simplificação, existem vários outros cenários, vários outros contextos, mas o que acontece é que, tradicionalmente, a gente tem essas aplicações. Então, as primeiras siglas que eu coloquei aqui, ERP, que são os sistemas mais tradicionais para fazer controle de estoque, para fazer folha de pagamento, para fazer emissão de nota fiscal, isso usa muito o banco de dados. PDV, os pontos de venda. Quando a gente vai no supermercado ou no hipermercado, a gente vê aquele monte de caixa lá com leitor de código de barra. Aquilo é um ponto de venda, é um sisteminha de PDV que por trás vai ter um banco de dados. Os CMS, Content Management Systems, cada vez mais populares na internet, com WordPress, Joomla, Drupal e outros, também usam bancos de dados. Controle de acesso. Empresas que trabalham com ponto eletrônico, biometria, também usam banco de dados por trás. O próprio sistema de RPF, que praticamente todo mundo tem que fazer, e as empresas também têm bancos de dados. Sistemas de intranet, apenas para destacar alguns casos, sistemas onde o funcionário pode fazer acompanhamento de projeto, pode falar com o presidente, esse tipo de coisa. Existem também sistemas customizados e o desenvolvimento interno. E quando eu falo desenvolvimento interno, aqui abrange uma grande gama de possibilidades, sejam aplicações desktop, aplicações para dispositivos móveis e as famigeradas aplicações web, que, suponho eu, seja o foco da maioria dos participantes. Eu acabei não perguntando detalhes sobre a audiência, mas se o pessoal quiser colocar no chat aí, provavelmente a maioria deve trabalhar com algum desenvolvimento web ou plataformas móveis e quem sabe até alguma coisa ou outra de desktop. Então, estão-se à vontade aí para indicar um pouco do perfil de vocês e isso vai ajudar a entender. O que é interessante é que nesses casos que eu citei, a gente pode ver que todo mundo tem um banco de dados por trás, um banco de dados por trás. Pode ser um banco menorzinho, até um banco embedado, como eu falei, alguma coisa transparente que você nem percebe, ou bancos grandes, centralizados e assim por diante. De qualquer maneira, cada um desses sistemas acaba tendo um banco de dados. E, como a gente vai ver durante a apresentação, é raro que haja algum tipo de interoperabilidade. É meio que isolado. Praticamente cada sistema desses que eu citei tem a sua plataforma, tem o seu banco de dados e não tem muita interoperabilidade. Voltando agora especificamente para a área de bancos de dados,
atualmente, hoje, o cenário brasileiro, ele tem esses principais nomes de bancos SGBDR, como a sigla indica aqui, que são Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados Relacionais, que são o SQL Server, reconhecidamente o banco de dados mais popular no Brasil, no exterior é um pouco diferente. Temos o Oracle, que são os dois bancos de dados principais para sistemas mais desktop, o MySQL, muito popular na web, Postgres e DB2. Destaque que esses são os tradicionais que a gente tem aqui no Brasil. Mas a gente tem muita variação por trás. A gente tem Firebird, tem Paradox e uma grande gama de tecnologias. Inclusive o já famigerado e conhecido como tecnologia legada, DBF. Talvez alguns de vocês tenham trabalhado com esse tipo de tecnologia e ainda hoje tem muita gente que utiliza sistemas baseados nisso, DBF. Bom, nos recentes anos a gente já vem observando uma grande quantidade de novas tecnologias, entre aspas, porque não é tão novo assim, recebendo a sigla de NoSQL, e também aí o NewSQL, até destaquei novos talentos no pedaço. Realmente existem coisas interessantes sobre essa tecnologia, existem coisas não tão interessantes, como qualquer outra tecnologia. Então, o foco dessa palestra aqui não é ficar discutindo SQL versus NoSQL, não. E, basicamente, eu vou admitir que eles existem, estão aí, têm as suas funcionalidades e vamos falar o que a gente pode ter de interoperabilidade entre eles. E, a partir desse momento, sempre quando eu falar em banco de dados, eu vou usar a sigla BD na apresentação. Isso significa que eu vou estar falando de um banco de dados, pode ser um desse relacional, pode ser um não relacional, pode ser um orientado a grafo, como o Neo4j, pode ser um Big Table da vida, enfim. Para facilitar a nomenclatura de interoperabilidade, eu vou só citar a sigla BD. E, como eu destaquei aqui, existem também os bancos de dados na nuvem. Hoje em dia, seguindo a promessa de redução de custos, muita gente está usando tecnologias na nuvem, a Amazon aí está forte, Microsoft com Azure, a Oracle também com abordagens nesse sentido, enfim. Eles existem e não vamos deixá-los de lado. Então, para colocar todo mundo, digamos assim, no mesmo conjunto, vou chamar só de BD. Do ponto de vista de trabalho, nós temos os profissionais, nós que trabalham com desenvolvimento, talvez administradores, suporte, infra, e às vezes tudo isso é uma pessoa só, que também é suporte, também é digitador e também, às vezes, é designer. Enfim, isso acontece, é realidade. Não vamos nos enganar pensando que tem um profissional para cada tipo de coisa. O fato é que esse tipo de profissional, ele tem que saber trabalhar com isso. Saber trabalhar com os bancos de dados que estão na sua plataforma. Como eu disse, pode ser um profissional aí que mexe com MySQL, como o Jorge, por exemplo, e o Flávio também, que estão nos assistindo. Provavelmente eles trabalham com CMS, mas e o RP que tem lá na empresa para emitir nota fiscal, que precisa integrar com o site, no e-commerce, por exemplo? Ele precisa conhecer um pouco, pelo menos, para saber fazer a interoperabilidade. Bom, como eu disse, esse trabalho individual, ele precisa ocorrer porque eles são ilhas. A princípio, toda a parte de administração, toda a parte de trabalho são independentes porque são sistemas diferentes. Mas também é preciso saber como usar esses bancos de dados em conjunto e unir forças para trabalhar e alcançar o objetivo que a gente tem. Seja uma integração, seja um tipo de comunicação, seja uma funcionalidade nova no sistema, enfim. E eu até destaquei aqui, quais são as tarefas comuns envolvidas nesses bancos de dados? Você tem montar um ambiente de teste de homologação, isso é muito comum quando você tem cenários onde você não pode trabalhar direto na produção. É preciso saber e conhecer um pouco desses bancos de dados para montar esse ambiente. Transferência de dados, isso é o mais comum, é fazer o e-commerce ler do sistema do RP ou gravar, é fazer o sistema de controle de acesso acessar o cadastro de funcionários, é fazer o sistema de PDV pegar o mesmo cadastro de clientes do sistema web e assim por diante. Então, existe muito essa necessidade. Existem questões de replicação, que a gente vai falar mais para frente, e também a comparação de desempenho. Detalhe que, como a gente vai falar mais para frente, o importante aqui, nesse ponto, é não ficar muito focando em características específicas, assim, como a gente pode utilizar o que a gente tem para trabalhar em conjunto. Tudo bem até aqui, pessoal? Terminamos essa
primeiro slide do cenário multibanco. Queria saber se vocês têm alguma pergunta até aqui e aproveitar e tomar um pouco de café aqui para manter acordado. Então, se alguém tiver uma pergunta aí no chat, já estou vendo alguns oks e acho que está todo mundo acompanhando até agora. Bom, vamos lá então? Continuar, pessoal, a apresentação. Algumas pessoas colocaram, beleza, ok, então vamos seguir adiante. Lembrando de não esquecerem sempre de postarem no Twitter que vocês estão assistindo a apresentação, lá no Facebook, ajudar a divulgação na rede social e para que a gente tenha mais pessoas participando e interagindo com a gente nessa apresentação. Então vamos lá. Continuando ainda no cenário multibanco, a gente tem que destacar que, como eu já tinha dito anteriormente, a maioria dos sistemas e aplicações trabalha apenas com um banco de dados. E dificilmente esse banco de dados é compartilhado. Isso leva ao conceito de aplicações multibanco. O que é uma aplicação multibanco? Vamos tentar explicar com um exemplo. Vamos supor que a gente pega um RP. O RP vai ter lá o seu banco de dados, por exemplo, SQL Server ou Paradox, enfim, não importa qual. Ele vai ser feito para um banco. É muito raro você encontrar um RP ou um CMS que seja multibanco, ou seja, que você possa acoplar e fazer ele funcionar com bancos diferentes. Por que isso acontece? Bem, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas é fato que, geralmente, os sistemas eles são feitos para rodar com um banco de dados. Por exemplo, sistemas de ERP como um RM, o MicroSiga, geralmente é para um banco de dados. CMS, como WordPress, é só para um banco de dados. Um PDV específico que você trabalha também é para um banco de dados. Existem alguns casos onde há o suporte a diferentes bancos de dados, mas isso vai forçar a subutilização do mesmo. Porque vai acontecer o seguinte, o sistema ele vai ser programado para que ele possa acessar mais de um banco de dados. De modo que, dessa programação, ele vai usar só o básico. Provavelmente só o conjunto básico de elementos da linguagem SQL, ou não vai criar constraints no banco de dados, esse tipo de coisa. Então, se você pegar um sistema que ele permite uma escolha do cliente no ponto do banco de dados, provavelmente ele vai utilizar o mínimo possível do banco, e é muito comum que ele utilize o banco só como armazenamento, o que é apenas uma fração do que o banco de dados faz. Eles estão muito evoluídos e usar o banco de dados apenas como armazenamento é uma subutilização do mesmo. No ponto de vista de software livre, raramente a gente tem a preocupação dos sistemas e das aplicações como multibanco. Provavelmente você pega um CMS, como eu falei, ou uma aplicação para fazer e-commerce. Raramente ele vai falar, a gente suporta mais de um banco. Muito raro. É mais comum você ver, esse CMS, essa aplicação web funciona com esse banco e acabou. Não existe essa possibilidade de trocar. Isso é muito comum mesmo. O que se diga, então, para aplicações móveis. Geralmente é aquilo ali e acabou. Não tem nenhum tipo de variação. As aplicações web, então, provavelmente só funcionam em banco de dados, em um banco de dados apenas. Pessoal aí que está assistindo a apresentação e trabalha com web, vocês já tiveram essa necessidade de programar a aplicação de vocês, independente de qual for, para mais de um banco? Se vocês puderem dar um feedback aí, eu posso comentar, pessoal. Provavelmente não, o Douglas aí destacou que não. É aquela coisa mesmo, olha, é PHP com SQL, por exemplo, ou é ASP antigo com SQL Server, ou é algum tipo de portal com Oracle. Então, confirmando aí que realmente é um banco, uma aplicação realmente que trabalha só com banco de dados. Existem casos, aí o Davi destacou, já usei MySQL com Firebird no mesmo projeto. Legal, Davi, mas realmente isso é raro. O mais comum mesmo é que você tenha o acesso a um banco de dados. E quando acontece esse tipo de coisa, eu uso múltiplos bancos, você provavelmente está usando o básico do banco, só para armazenamento. Você não usa nada muito específico. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas continuando, se você efetivamente vai querer trabalhar com essa tecnologia, realmente você vai ter que ter um trabalho a mais no desenvolvimento. Ou você vai precisar ter uma camada a mais, ou você vai usar um framework, como por exemplo o George aqui destacou, ou você vai ter algum trabalho a mais. Mas novamente, quanto mais você foca nesse lado, você vai ter uma subutilização do banco. Você só vai estar utilizando talvez 5, 10% dele, que é só para armazenamento. Você não vai utilizar todo o resto que ele tem. Bem,
Continuando aqui, também vale a pena destacar que a gente tem muitos cenários em empresas de dados não estruturados, que não estão em bancos de dados. Estão, por exemplo, em arquivos texto, em documentos, estão, por exemplo, em planilhas, estão, por exemplo, em figuras, em vídeos, por que não, em arquivos de áudio, binários em geral. Isso também acontece bastante e, às vezes, você precisa trabalhar com eles. Eu destaquei aqui bancos de dados embarcados, tipicamente de aplicações mobile, que armazenam alguma coisinha nelas e aí depois fazem uma requisição para um site ou para alguma outra coisa para armazenar fora. Mas existe esse tipo de características também. Bom, destacando aqui então que num cenário de múltipla plataforma, onde você tem aplicações dos mais variados tipos, desktop, web, aplicações móveis, ERP, PDV, etc., a tendência é você centralizar em um banco de dados apenas. E essa tendência vem um pouco essa tendência segue a linha para você centralizar e futuramente gerar um data mart, para fazer um BI, enfim. É muito comum também você ter essa questão da centralização. Quando a gente fala em termos de interoperabilidade, baseado nesse cenário, então, é crucial a gente focar no planejamento. Eu sei que muita gente que trabalha com desenvolvimento web, às vezes deixa isso de lado, ou seja, é mais importante entregar alguma coisa, às vezes até incompleta, o famoso beta eterno, do que planejar um pouco melhor, seguir um processo. Eu tenho consciência disso, porque as coisas são muito, muito rápidas. Mas, quando você trabalha com interoperabilidade, realmente vale a pena você gastar um pouco mais de tempo nisso, ao invés de já sair codificando ou já sair na implementação. E aqui eu destaco, documentação. Você vai ter que fazer dois bancos de dados conversarem? Cadê os diagramas? Cadê a especificação? Como vai ser o fluxo? Conversões de tipos de dados? O que vai para um? O que vai para outro? Como é que vai ser esse tipo de coisa? Também é importante, no planejamento, saber até onde você pode ir. Tem horas que realmente é muito difícil de fazer interoperabilidade, principalmente nos dados não estruturados que a gente destacou aí. Como é que eu vou fazer para algum tipo de captação de dados que está num vídeo, para jogar no banco de dados, e atualiza o banco de dados, atualiza o vídeo, enfim. É importante saber até onde pode ir com as tecnologias que as pessoas têm em mãos. Em muitas situações, vale mais a pena trocar um banco de dados do que efetivamente fazer a interoperabilidade entre eles. E isso tem que ser feito com muito cuidado, porque a troca de banco de dados, a princípio, pode parecer algo simples, mas na realidade é algo muito complexo. Às vezes a gente, analisando o banco de dados, enxerga apenas uma parte de como ele é utilizado, mas existe mais coisa por trás. Por isso que vale a pena sempre planejar muito bem e, se você chegar a essa conclusão, tome cuidado que troca de banco de dados não funciona muitas vezes. Eu até destaquei aqui que, às vezes, mudar o banco de dados não faz uma aplicação funcionar e isso tem um impacto profundo no ambiente como um todo. Bom, vamos para o próximo tópico da apresentação, falando um pouco sobre conceitos comuns. No primeiro aspecto, a gente falou sobre o ambiente, o cenário, e agora a gente vai falar sobre o que é comum para que a gente possa começar a destacar a interoperabilidade. Tudo bem até aqui, pessoal? Na parte de cenário, vocês ficaram com alguma dúvida? Descrever um pouco a realidade de vocês ou está muito longe? Por favor, interajam aí, pessoal, e digam se ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de comentar. Tenho aqui algumas respostas já, do Douglas, do Leanderson, do Duim, do Renato também, o Davi, e a Heloísa. Obrigado pela participação, Heloísa. É sempre interessante ver que o público feminino também está interessado nesse assunto. Temos também aqui, que eu estou vendo, a Ana Paula. Então, é sempre legal ver que o público feminino também participa, porque geralmente não é 50% como deveria ser. Também vi a Rosane, a Suzana. Obrigado a todos que participaram. Tem também a Ileide aqui, Jorge. Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui, já que vocês estão interagindo aqui com a gente. Vamos lá, falar um pouco sobre conceitos comuns. Eu comecei destacando aqui que o sistema gerenciador de bancos de dados relacionais, e alguns NoSQL também, e NewSQL, eles estão no mercado. E pelo fato deles estarem no mercado, eles vão ser comparados. É inevitável. E por causa disso, eles sofrem pressão para que eles tenham as funcionalidades semelhantes.
os fabricantes desses bancos de dados, mesmo nos casos dos software livres, que tem comunidade por trás, eles são pressionados a ter recursos similares. Então, existe uma forte tendência a suportar uma linguagem padrão, como é o caso do SQL. Existe também um requisito como backup, segurança, tabelas ou documentos ou outras maneiras de você organizar dados nesse sentido, constraints, programação, enfim. Isso é o que a gente chama de commodity, porque todo mundo tem que estar mais ou menos nesse sentido. Mesmo aí os novos NoSQL, os NewSQL, eles também estão tendo que vir com isso. Hoje em dia já se fala bastante em como é que está a segurança nos NoSQL. Já se falava em SQL Injection, já se fala também em NoSQL Injection. Quais são as opções de backup que você tem para quando o seu banco de dados estiver na nuvem, por exemplo? E como é que funciona a questão de programação? Se com a linguagem do banco de dados eu não consigo fazer o que eu preciso, eu tenho como estender, como fazer uma chamada externa, por exemplo. Então, esse tipo de conceito acaba sendo assimilado, porque o mercado exige isso. E os bancos de dados que não fornecem isso acabam ficando em desvantagem. Portanto, a execução e o suporte a tarefas comuns que você tem que fazer se torna commodity. Ou seja, as pessoas que estão envolvidas com essas tecnologias têm que saber fazer uma mesma tarefa com tecnologias diferentes. O caso clássico é o backup. Os dados que são extremamente importantes para a empresa, independente se estão na nuvem, se estão no NoSQL, se estão no NewSQL ou se estão num sistema gerenciador de banco de dados relacional, tem que ter backup. E isso você vai ter que acabar fazendo de um jeito ou de outro. Até backup de arquivos, que são dados não estruturados, você precisa fazer, o que mais se diga de banco de dados. Então, para você atender dessa forma, você tem que sempre focar nos conceitos básicos e fundamentos, independente da tecnologia que você está usando. Mesmo se você for usar um banco de dados, trabalha com grafos, por exemplo, você vai ter que saber os conceitos de armazenamento, backup, segurança e todos esses detalhes. Óbvio que existem muitas diferenças, principalmente conceituais, de nomenclatura, siglas, especificações para cada banco. Eu citei aqui, por exemplo, log. No SQL Server chama-se Transaction Log, no Oracle é Redo Log, no MySQL é só log, no PostgreSQL é um log binário. Então, existem diferenças, mas por trás existem certas semelhanças de conceitos. Ainda mais quando a gente fala em aspectos muito consolidados, como, por exemplo, transações. Os bancos relacionais já é bem definido. Nos NoSQL você já tem conceitos como CAP, eventualidade, consistência eventual, esse tipo de coisa. Então, apesar de você ter muita coisa comum, também existem diferenças. Configurações, praticamente todo banco de dados tem configuração. Em um banco de dados é de um jeito, em outro é o outro, mas tem lá. Opções de crescimento também, para os arquivos de dados, de transaction log, também é muito comum você encontrar isso de diferentes formas, mas todos eles vão ter. Pode ser um crescimento automático, um crescimento que você precisa manualmente indicar, enfim, vai ter. E isso é uma coisa que precisa conhecer quando a gente for trabalhar com interoperabilidade. Novamente, o foco aqui da palestra não é ficar falando uma comparação. Inclusive, eu até destaquei aqui, vou mostrar com calma, um artigo que eu postei na revista SQL Magazine 75, indicada por este link aqui, no migrime.me, onde eu fiz um risco aqui, deixa eu voltar. Então, nesse artigo aqui, eu falei um pouco sobre comparação. Só que nesse artigo eu coloquei uma comparação da dificuldade, abordando assuntos de usabilidade. Até porque são muitos bancos de dados com muitos conceitos diferentes. Então, se você for falar comparação aqui, você fica muito e muito tempo discutindo. Existem algumas restrições até para escrever sobre comparações. Em particular, os bancos de dados proprietários, eles possuem um EULA que impede você fazer certas comparações. Você não pode fazer, publicar, mas isso aborda um outro assunto, de liberdade de expressão, enfim, não vou entrar em detalhes. Mas existem certas limitações. Bancos de dados livres, eles já têm aí uma outra flexibilidade. E essas comparações geralmente são de desempenho, de funcionalidade, enfim. Tem aí uma grande literatura para quem quiser correr atrás disso, mas o que eu recomendo é procure fazer as comparações você mesmo, porque nenhuma comparação, nenhum artigo vai indicar exatamente como é o seu ambiente. Mas você pode ter alguns pontos iniciais de conversa, algumas discussões e assim por diante. Para quem está focado especificamente em desempenho, existe o TPC,
que é o Transaction Performance Processing Console, se eu não me engano, acho que a sigla é essa, que tem um teste padronizado, provavelmente irrelevante, porque eles usam máquinas e um hardware que não é o que a gente tem no nosso dia a dia, e também uma carga que é muito complicada de se entender. Bem, o foco aqui é não perca tempo discutindo o que é melhor, o que é pior, funcionalidades, comparando tecnologias. Até porque a comparação envolve aspectos técnicos, não técnicos, adoção, ideologia, etc. Minha dica é, não perca tempo discutindo o que é melhor, o que é pior, etc. Não. Conheça o que cada um faz e vamos embora. Vamos partir para o trabalho para que a gente possa efetivamente fazer a interoperabilidade dependendo do que a gente precisa. Bom, finalizei aqui mais um slide. Queria saber como é que está o pessoal aí, como é que está o acompanhamento, pessoal. Tudo tranquilo? Vi aí que o Bruno chegou tarde agora. Espero que você consiga participar. Siga aí o histórico do chat, tem o link dessa apresentação no SlideShare e interaja com a gente. O Anderson também, o Suíça, a grande Suíça também, meu colega aqui. Seja bem-vindo, espero que você goste da apresentação. Bem, vamos lá. Agora que a gente já discutiu um pouquinho sobre essa questão de conceitos comuns, vamos seguir adiante. Ainda focando aqui em conceitos comuns. Bem, no que diz respeito à interoperabilidade, alguns fornecedores se preocupam mais do que outros. Em geral, os fornecedores de software proprietário, eles dão mais atenção a isso. O pessoal que trabalha com software livre não tem como prioridade focar na interoperabilidade. Independente se é SQL, se é NoSQL, se é NewSQL, isso é uma informação geral. A gente vai ver um pouco sobre isso. Em geral, quando se fala em interoperabilidade, a primeira coisa que as pessoas pensam é em importação e exportação. Provavelmente, muitos de vocês que viram o título dessa palestra já falaram, interoperabilidade, putz, ele vai falar como pegar dado de um banco e jogar para o outro. Estou enganado? No chat aí o pessoal respondem. Quem que pensou isso quando viu o assunto da palestra? Interoperabilidade pensou logo, é pegar de um dado de um lado e jogar para o outro. Provavelmente vocês devem ter pensado isso. Ou não, estou enganado. Olha lá, tem gente aqui, o Flávio, o Suíça, o Leide, o Renato, o Douglas também. Todo mundo pensa isso quando a gente fala em interoperabilidade. Mas é muito mais que isso. O foco é que muitos fabricantes falam em interoperabilidade como importação e exportação. Mas não é só isso. Existe muito mais coisa por trás. E realmente, os bancos de dados, dependente de quais sejam, têm recursos para importação e exportação. Mas isso é muito pouco. Inclusive, a sugestão que eu dou é sempre procure evitar formatos intermediários quando possível. A famosa, a gente exporta daqui para depois importar de lá, fazer o depara, procura ao máximo fugir disso. Porque existem várias questões nesse aspecto. Primeiro, você vai ocupar muito mais recursos do que você deveria, você vai gastar memória, você vai gastar espaço disso, você vai gastar processamento para jogar para um formato intermediário. Segundo, até destaquei aqui, como é que fica a questão de segurança e confidencialidade? Você pegar, por exemplo, e jogar no XML, e aí, que segurança que você tem dos seus dados? Que segurança que você tem se jogar no JSON? Que confidencialidade dos dados que você tem? Que opções de compactação, por exemplo? Por isso que, realmente, a gente deve evitar procurar formatos intermediários quando a gente fala em interoperabilidade, por causa disso. Óbvio que eu entendo que nem sempre é possível, ou seja, existem situações em que não tem jeito. Mas, se vocês puderem evitar esse tipo de coisa, melhor, porque vocês não vão ter que se preocupar com questões que estão fora do banco. Isso também tem muito a ver com aquela ideia, eu armazeno dentro do banco ou fora? Bem, se você colocar dentro do banco, você vai ter todos os recursos que ele dá, toda a proteção de segurança, questões de formatação, questões de compactação. Se você deixar fora, você não vai ter nada disso. Então você vai ter que ou não fazer, ou simplesmente ficar à mercê do que pode acontecer. Bom, quando a gente fala então de interoperabilidade, um ponto-chave é a conectividade. Desculpe, vamos continuar. Eu estava falando sobre conectividade. Hoje em dia, isso está bem evoluído. Então, é muito fácil você ter tecnologias para fazer comunicação de bancos de dados, como, por exemplo, o DBC, JDBC, OLDB, drive específico,
conectores entre diversas plataformas. Algumas um pouco mais fáceis, outra um pouco mais difíceis. Mas essa questão é interessante. Tem uma pergunta aqui do Davidson. E como seria essa limitação para banco de dados? Eu não entendi essa pergunta. Se o Davidson puder, por gentileza, esclarecer melhor, eu respondo ela mais para frente. Ele fala, exemplo seria o save point. Não é bem por aí que a gente está entrando em transação. Eu não vou entrar no conceito de transação, mas vamos seguir aqui adiante. Bom, como eu falei, conectividade é importante, porque o foco aqui, se a gente vai evitar formato intermediário, é como é que a gente vai falar os bancos de dados se falarem entre si e trabalhar com a questão da interoperabilidade. Bom, dependendo do contexto, se você estiver trabalhando só com dados, às vezes vale mais a pena usar uma ferramenta de ETL, Extract, Transform e Load direto. Ou seja, em vez de você usar um formato intermediário, faz lá uma ferramenta. Hoje em dia tem bastante tecnologia, por exemplo, com o Integration Services, que é um produto proprietário, o Oracle Database Utilities também, para você desenhar fluxo, processo, transformações, etc. E também são ferramentas de software livre, como por exemplo o PDI, da plataforma da Pentaho, que é o antigo Keaton, e o Talend Open Studios, dois últimos de software livre, que trabalham bastante com essa questão de ETL. Às vezes pode ser necessário simplesmente isso para fazer algum tipo de interoperabilidade, principalmente se você estiver trabalhando só com transferência de dados, o que nem sempre é o que você precisa fazer. O Fábio perguntou aqui para a gente se vai ter algo prático. Olha, Fábio, eu coloquei essa apresentação mais na parte teórica. Tem até alguns momentos que eu vou mostrar algumas telas, mas principalmente pelo fato que eu estou falando de vários bancos de dados, várias tecnologias, e não ficaria muito, digamos assim, prático para mostrar para vocês. Eu precisaria ter um monte de ambiente, que eu até tenho, mas não se encaixam muito com esse formato. Então, vai ser mais na parte teórica, mas eu vou destacar aqui algumas ferramentas e algumas coisas interessantes. Então, por favor, continue aí acompanhando com a gente. Tudo bem? Bem, com isso então a gente fechou aqui essa questão de conceitos comuns. Mais alguma pergunta até aqui, pessoal? Sobre o que vocês precisam conhecer antes de efetivamente trabalhar com a interoperabilidade? Vamos lá, pessoal, interagindo aí no chat. Temos 48 pessoas na sala. Por favor, me deem um feedback se está tudo bem até aqui, se tem alguma pergunta, rapidamente do que a gente destacou até aqui, quando a gente falou de conceitos comuns e também de ambientes. Renato falou que está tranquilo, o Suíça também, tudo suave. Mais alguém? O Rodrigo também. O Davidson aqui também está acompanhando. O Júnior, o Daniel. Ele falou aqui, o Daniel colocou uma pergunta interessante. Ele escreveu o seguinte: não entendi sobre... Ele escreveu: não entendi sobre o lance de interoperabilidade ser mais levado em consideração em softwares proprietários. Pode dar um exemplo? Posso. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas, por exemplo, você pega os NoSQL, que são a maioria de software livre, eles não têm praticamente nada de interoperabilidade. O que eles têm é importação e exportação. Agora você pega um banco como o DB2, por exemplo, que é um software proprietário, ele tem diversas tecnologias para você pegar os dados, pegar os objetos, pegar tudo que está dentro dele e facilmente jogar para outros bancos, para outros formatos e mesmo para outros sistemas. Então, isso mostra um pouco que existe uma preocupação maior do pessoal de software proprietário com isso. Já os softwares livres, por exemplo, MySQL ou mesmo Postgres, eles não têm muito esse tipo de preocupação. E são poucas as tecnologias para interoperabilidade. Novamente, existe importação e exportação, que é uma coisa, e existe interoperabilidade, que é outra. Exportação e importação foca apenas nos dados. Já interoperabilidade foca em conceitos principais. Como, por exemplo, eu posso pegar uma tabela que está no meu banco de dados e ter ela exatamente igual em outro banco de dados, completamente sincronizadas. Não só isso, as regras de negócio por trás, os triggers, etc. Então, interoperabilidade é um pouco mais complexo que apenas jogar dado para lá e para cá. Ok? Respondi a sua pergunta. Acho que era o Daniel que tinha colocado. Ou o Davidson, não lembro. Davi? Bom, então vamos seguir adiante aqui. Bom, ele
falou um pouco, quem colocou aqui, o Davi, falou um pouco sobre camada de abstração que vai operar a interoperabilidade. Nem sempre. Às vezes você pode fazer a interoperabilidade direto entre os bancos de dados, sem mexer uma vírgula no sistema, dependendo do que você precisar. Outras situações pode ser que efetivamente exija uma camada de programação no sistema, exija que você programe a exportação ou de forma integrada dentro do sistema faça algum tipo de customização. Enfim, pode acontecer. Aqui a gente vai focar no que os bancos de dados fornecem para você. Bom, vamos seguir adiante aqui então, pessoal, começando a falar sobre interoperabilidade na administração do banco de dados, naquelas tarefas que nós, como profissionais, temos que cuidar, temos que ser responsáveis, ok? Então vamos lá. O Davidson pediu um exemplo mais prático. Em que aspecto de interoperabilidade, de situação, de um case, alguma coisa assim? O Flávio citou aqui, o Facebook usa, por exemplo, MySQL e NoSQL? Sim, só que de formas completamente independentes. Ou seja, os dados que estão em um praticamente não se comunicam, eles são separados. Aliás, isso é uma coisa que acontece muito em projetos grandes, inclusive em diversos sistemas. Você pega, por exemplo, plataformas como Twitter e Facebook, eles usam diversos bancos de dados, não é só um. Assim como eles também usam diversas linguagens de programação, não é uma coisa só. Assim como bancos, entidades financeiras no Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, trabalham com uma infinidade de plataformas, uma infinidade de tecnologias. As coisas não são assim tão simples, usa isso e acabou. Não, tem um monte de coisa por trás, fora as coisas que eles internamente desenvolvem que a gente nem sabe. Bom, vamos seguir adiante aqui falando um pouco sobre interoperabilidade na administração. Antes de falar sobre os aspectos específicos de interoperabilidade, vamos falar um pouquinho sobre o que você tem. Geralmente, os bancos de dados, eles possuem ferramentas do console, shell, isso é comum, todos eles fornecem, seja ele SQL, seja NoSQL, seja sistema relacional, enfim, todos eles têm lá uma ferramenta shell de console, que é muito prático e te dá uma produtividade grande de trabalhar com a linguagem do banco, seja ela qual for. E também trabalhar com arquivo individual. Contudo, você tem uma péssima usabilidade. A Apple está aí com os seus iPhones, os seus iPads para mostrar que usabilidade é algo importante, é algo que faz o seu usuário ficar 4 horas numa fila antes da loja abrir para comprar e é algo que tem que estar em voga. E ferramenta de console não tem nada de usabilidade. Contudo, existem outras abordagens, como as ferramentas de administração gráficas que tem a GUI. Mas, ainda falando sobre as ferramentas de console, existem as questões de pipes, ou seja, o sistema operacional às vezes te dá alguma coisa de interoperabilidade. Por exemplo, você pode ter uma ferramenta console que exporta um dado que você já joga para uma outra, tudo isso você consegue fazer através de recursos do sistema operacional, que é o pipe. É muito interessante também. Tem algumas perguntas que eu vou responder em seguida, deixa eu só terminar esse slide. Bom, além das ferramentas de console que você tem, que te dão uma produtividade, dá para fazer muita coisa, existem também ferramentas de interface gráfica, que são muito úteis, porque eles têm coisas como assistente, eles têm coisas como elementos gráficos que facilitam você visualizar certas coisas que são muito interessantes. Apesar de muitos desenvolvedores não gostarem, elas são práticas. O exemplo clássico é configuração, por exemplo, de cluster. É muito complexo fazer configuração de cluster, independente do banco ou da tecnologia, direto no console. Você tem que mudar arquivo de configuração, aí você tem que mandar comando, aí você tem que fazer um monte de coisa, às vezes até inserir dado, e com uma interface gráfica isso é muito mais rápido. Você tem assistente, você tem certas visualizações que facilitam. Então, é comum você ter esse tipo de coisa. Eu separei aqui algumas das principais, o Management Studio, no caso do SQL Server, o Oracle Enterprise Manager e também o Apex, eu destaquei aqui só o Oracle Enterprise Manager. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, mas olha que interessante. No Management Studio você tem essa região esquerda aqui com os bancos de dados e esse painel aqui da direita com foco, ou seja, dependendo do que você selecionou aqui, você pode visualizar aqui. Olha lá, no Oracle Enterprise Manager, similar. Do lado esquerdo você tem o que você seleciona, os objetos, bancos de dados. Do lado direito, a informação de contexto. Notaram esse padrão? Pois é, ele se repete nas outras ferramentas aqui também dos bancos de dados.
Olha lá, o MySQL Workbench. Do lado esquerdo você tem um painel para selecionar os bancos, os objetos. Do lado direito você tem um painel de script e também de visualização. O PG Admin, que é muito utilizado para quem trabalha com Postgres, de novo, do lado esquerdo você tem um painel para selecionar os objetos, e do lado direito você tem aqui o contexto e também ferramentas de script. Essas ferramentas de interface gráfica, só destacando aqui também as do NoSQL, por exemplo, RockMongo, que é uma delas, painel do lado esquerdo, painel do lado direito. Do lado esquerdo você seleciona os objetos que você quer trabalhar, lado direito mandar instruções, altera propriedades, dependendo do contexto. E ó, o Futon, aqui também do CouchDB. Você tem uma tela um pouco diferente, porque ele trabalha com uma interface REST, que você tem que mandar o HTTP PUT, HTTP GET, é um pouco diferente. Similar também temos aí o NoSQL Neo4j, onde você tem uma interface diferente, até porque ele trabalha com grafos, que é uma outra abordagem. Mas o que se destaca é que todas elas têm recursos similares, interfaces similares, e uma não fala com a outra. Eu não posso vir, por exemplo, aqui no MySQL Workbench, clicar e arrastar o nome da minha tabela para um PG admin, para criar a tabela lá. É esse tipo de interoperabilidade que seria interessante para quem administra várias bases. Não tem. Você tem uma ferramenta para cada um e elas não se falam, não se comunicam. Não é fácil de ser usável. E também você tem um script por trás. Existem abordagens proprietárias, como por exemplo o DB Artisan da Embarcadero. Olha só que interessante aqui. Ó. Você tem, de novo, painel do lado esquerdo e do lado direito contexto. Mas aqui você já tem, o cara está conectando num Oracle. Aqui está conectando num DB2. Então, essas ferramentas, no caso aqui o DB Artisan, já te dão um pouco de interoperabilidade no sentido que você tem tudo centralizado. Mas ainda está isolado. Você não pode vir aqui, clicar e arrastar, pegar o que está aqui, pegar uma configuração e jogar para cá, aproveitar uma ideia de constraint que você tem aqui em outro contexto. Não tem. Ainda está muito pobre nesse sentido. Contudo, as ferramentas com essa interface gráfica ajudam e ajudam bastante tarefas administrativas. Algumas, não todas. Outras são melhor fazer direto no script. Como eu citei, praticamente não há recurso de interoperabilidade entre dados, objetos e tarefas administrativas. Ou seja, o que você faz em um banco, provavelmente você tem que duplicar e fazer em outro. E provavelmente você tem que adaptar, porque existem tecnologias e conceitos diferentes. Então, nesse aspecto de administração, as ferramentas e as tecnologias ainda estão engatinhando muito. Porque, como eu disse, você faz em um backup, uma rotina de backup, uma rotina de segurança, provavelmente você vai ter que fazer em outra e não dá para você aproveitar o que você fez. Ainda é muito complicado. O que já está mais evoluído é a questão da monitoria. Inclusive, eu até escrevi um artigo aqui sobre monitoria de banco de dados para a SQL Magazine, abordando um pouco sobre isso. E você tem soluções agregadoras muito interessantes. Você tem o Nagios, que é um padrão de mercado, código livre. Você tem o System Center, da Microsoft, o Foglight, da Quest. São ferramentas que te ajudam um pouco a fazer isso que eu coloquei aqui, trazer tudo para um ponto local, no que diz respeito à monitoria, mas não para outras tarefas administrativas. Tudo bem, pessoal? Então, com isso a gente fecha essa parte de interoperabilidade na administração. Infelizmente, não tem muito o que falar, é trabalho manual e repetitivo, como eu falei. É commodity certas tarefas? Criar um login e um banco de dados. Provavelmente você vai ter que fazer isso no Oracle, no SQL Server, no MySQL, no DB2, e nos NoSQL eles nem trabalham com esse conceito, então fica fora. Mas é uma coisa que você tem que fazer repetidamente, não tem muita interoperabilidade nesse sentido. Existem alguns casos que isso pode ser facilitado, talvez até com um LDAP ou até um Active Directory, para alguns casos específicos de segurança, mas ainda está engatinhando nessa questão de interoperabilidade entre a administração. Bem, dando uma olhada aqui nas questões, o pessoal está comentando sobre interoperabilidade de banco de dados e bancos não relacional, vamos falar um pouco mais para frente. Por enquanto, a gente está falando sobre interoperabilidade na administração. Mais para frente, a gente vai falar sobre os aspectos de programação. E tem algumas questões aqui que focam na comparação de software livre com software proprietário, NoSQL, MySQL. Como eu disse, não vou entrar nesses detalhes, foco aqui em interoperabilidade. Comparações de o que um faz, o que o outro faz, o que é melhor, o que é pior, está fora do nosso escopo aqui e eu não quero entrar nesses detalhes. Mas a gente já viu que alguma coisa aqui não tem. Por exemplo, a gente citou aqui alguns aspectos de tarefas administrativas ou mesmo interfaces. Eu citei duas aqui do RockMongo, do Futon,
outros não têm. Eu procurei alguma coisa no VoltDB, não achei, Cassandra também, é um pouco difícil de achar, e é compreensível, porque são tecnologias que não são necessariamente novas, mas estão ganhando popularidade, ainda não estão, digamos assim, tão acessíveis, tem problemas de usabilidade, e basicamente é script. E isso é legal até certo ponto, mas até certo ponto não. Ou seja, até certo ponto você precisa ter algo mais amigável que te dê facilidade e produtividade, principalmente com questões administrativas. Bem, vamos seguir adiante aqui então, caindo na parte de programação. Agora sim, vamos falar o que muita gente deve estar querendo saber. Como é que eu faço para de um banco acessar outro, pegar dado daqui, pegar dado dali e assim por diante. E aqui a gente vai entrar em detalhes específicos de alguns bancos de dados. Comentando aqui sobre o chat, pessoal, o pessoal está agradecendo, dizendo que existem algumas questões interessantes, o pessoal está gostando. Estou sentindo falta aqui, de novo, da participação do público feminino. Tem algumas aí na nossa lista de audiência, mas estou vendo que elas estão comentando poucas. E tem algumas pessoas que estão comentando mais, algumas perguntas, outras não. Novamente, estou tentando pescar aqui assim que dá, mas também vou deixar um tempinho no final para responder algumas perguntas em termos gerais da apresentação. Então, por favor, continuem participando aqui na medida do possível. Tá bom, pessoal? Vamos lá, seguir adiante. Vamos falar agora, então, sobre o principal tópico de interoperabilidade. No caso, troca de objetos, dados e instrução. Como eu já disse, uma coisa é importar e exportar e outra coisa é trocar objetos, trocar dados de uma maneira mais adequada, mais robusta, mais interessantes e também, por que não, trocar instruções. Vamos lá. Como eu citei aqui no primeiro tópico, alguns bancos de dados têm recursos para você acessar diretamente dados de outros. E quando eu falo diretamente aqui, é sem ter que passar por importação, exportação, toda aquela coisa de formato intermediário. Em particular, o primeiro que eu destaquei aqui foi o SQL Server, que possui um conceito bem interessante de servidor linkado. Então, do SQL Server, você pode acessar qualquer outra fonte de dados que tenha ODBC, que tenha provider LDB ou .NET. Isso te dá uma possibilidade muito interessante. O Oracle possui um recurso semelhante, chamado Database Link Heterogeneous Services, chamado DBLink. Tem aqui o link também. E, basicamente, o que essas tecnologias fazem é te dar o poder de, na linguagem do seu banco de dados, acessar os dados que estão em outro lugar. Então, até citei aqui o caso, com esses dois recursos, o DBLink e o Linked Servers, lá do SQL Server, você pode fazer algo do tipo select asterisco from fonte remota e assim chegar até o objeto. Ou, quem sabe, até fazer uma modificação de DDL, create, auto, drop, e assim por diante. Os bancos de dados software livre, como a gente vai falar, não estão dando tanto atenção a isso. Olha lá, o Postgres também possui um DB-Link, mas não entre servidores heterogêneos, ou seja, ele faz apenas entre servidores Postgres. Existem projetos alternativos, como por exemplo o DB-Link ou DBC, tem como alternativa para tentar fazer esse tipo de coisa que o pessoal do SQL Server faz, servidor linkado, só que aqui com qualquer fonte ADBC ou com o TDS especificamente para SQL Server. O MySQL não possui nenhum recurso semelhante para acessar fontes de dados heterogêneas, mas ele possui o Storage Engine Federated, que permite que de um MySQL você consiga acessar uma tabela de outro MySQL, desde que eles estejam aí com esse Storage Engine Federated. Tem até um link para quem tem mais informações. Mas nota-se então aquilo que eu comentei. Os bancos de dados proprietários investindo mais em interoperabilidade do que os bancos de software livre. Já os bancos NoSQL e NewSQL não tem nenhum recurso para esse tipo de interoperabilidade, direto na instrução. Não tem jeito, você tem que fazer exportação e importar para dentro deles. Isso realmente mostra que tem muito espaço ainda para percorrer. Não considero eles ruins ou deixar de utilizá-los por causa disso, não. Mas é uma coisa que pode ser interessante para eles, como também pode não ser. Enfim, existem aí algo que a gente pode discutir, mas o fato é isso. Bom, falando um pouco sobre a questão da exportação e importação de dados de novo, todos eles têm recursos para importar, geralmente no formato CVS, que são arquivos texto, sem criptografia, sem compactação, cujos campos são separados por vírgulas e as linhas são separadas por um caractere tipo CRLF ou algo assim, ou também em XML. Mas isso é algo, como eu falei, básico, que é importar e exportar.
Hoje em dia, os bancos de dados eles têm uma tecnologia de replicação muito evoluída. O Oracle tem replicação aí há 10 anos, o DB2 há 30, e o SQL Server há pelo menos uns 15. E existem muitas coisas que devem ser envolvidas na replicação. E eu estou falando aqui replicação online. E, no caso, replicação heterogênea entre um banco de dados e outro, ou seja, banco de dados de diferentes fornecedores. Esses recursos, eles permitem você fazer replicação de forma assíncrona, ou seja, tem um dado em um banco, o mais rápido possível vai estar em outro banco, seja uma inclusão, uma alteração, uma exclusão, de forma assíncrona. Você pode programar lá quando vai ser feita essa sincronização, ou multissíncrona, que é tanto síncrona como assíncrona. Dependendo do contexto, você faz um, dependendo do contexto, você faz outro. E isso já está bem desenvolvido nos bancos de dados, como a gente vai falar. É muito importante a gente tomar um cuidado aqui, que muita gente confunde replicação com tecnologias para escalabilidade. Em particular, o pessoal do NoSQL, do NewSQL, gosta de bater bastante nessa tecla. A gente faz sharding e facilmente faz o scale out, coloca 10, 20 servidores distribuídos. Legal, isso é tecnologia para escalabilidade. Isso funciona muito bem, mas não é o mais recomendado como replicação. Também existem tecnologias para alta disponibilidade, em particular cluster. Se bem que eu não gosto muito de usar a palavra cluster, porque hoje ela assumiu vários contextos. Ou seja, o contexto aqui é trabalhar com a replicação e não com alta disponibilidade e também disaster recovery. O pessoal citou, o Sussa falou aí, replica 7. O replica 7 está muito mais ligado a alta disponibilidade, sharding, do que replicação. Como a gente vai ver mais para frente, porque, como eu destaquei aqui, a replicação está preocupada com aspectos como master slave, quais são os locais de replicação, qual vai ser a latência, a disponibilidade, vai ser unidirecional, vai ser bidirecional, vai ocorrer algum tipo de conversão, como é que vai ser o fluxo de dados, e também qual vai ser os conflitos. Você tem algum tipo de sistema gerenciador de conflitos na replicação? Quais objetos, filtros, índices, o teste, elementos, binários, tudo isso tem que estar preocupado na replicação. E geralmente as tecnologias de alta escalabilidade não se preocupam com isso. E também não te dão controle, não te dão tecnologias para trabalhar com isso. O pessoal fala, vamos colocar alta disponibilidade, legal. Só que quando você fala em alta disponibilidade, você não está pensando em conflito, você está pensando em duplicar o ambiente. Na replicação, muitas vezes, ou na maioria das vezes, você tem que se preocupar com esses itens que eu destaquei aqui, ó, nessa região. Vou até dar o zoom aqui e marcar para vocês. Esse tipo de coisa, você tem que se preocupar quando você fala em replicação. As tecnologias de importação e exportação, de escalabilidade, como sharding, de disponibilidade e também de disaster recovery, não se focam nesses aspectos, que são importantes quando a gente fala em replicação. E replicação no sentido entre bases de dados heterogêneas, que é o foco da interoperabilidade. Geralmente, as tecnologias que a gente vem falando aí, eles trabalham muito bem para escalabilidade, e é a bola da vez. É escalável, tem que ser escalável rápido, porque hoje meu site está com 1000 visitantes, amanhã está com 1 milhão, etc, etc. Mas, novamente, existem tecnologias para isso, e replicação não é uma delas. Replicação é para outros cenários. Você pode até tentar utilizar alguma coisa? Pode, só que tenha em mente que você está usando uma tecnologia cujo propósito principal é uma coisa, e você quer outra. Ou seja, você quer interoperabilidade de dados, procura com replicação. E replicação heterogênea. Bom, em geral, a replicação é uma maravilha quando funciona bem. Agora, quando dá um problema, meu amigo, a situação vira um inferno. É um tal de por que não respondeu, por que não replicou, por que replicou, e isso envolve todos os detalhes que eu destaquei aqui. Rapidamente respondendo uma pergunta aqui do Davidson. O que seria cluster? Bom, cluster é uma palavrinha máscara. Por que máscara? Porque ela serve para várias coisas. Em cada produto, em cada banco de dados, cluster pode significar uma coisa. Então, cluster no SQL Server, por exemplo, é só para alta disponibilidade. Não tem nada a ver com escalabilidade e não tem nada a ver com balanceamento de carga, por exemplo. Se você já fala em MySQL, não. Já pode ter alguma coisa de balanceamento de carga, com cluster. Então, depende muito do contexto, do produto. É uma palavra que vem sendo utilizada, o termo cluster, vem sendo utilizada de forma indiscriminada e, geralmente, depende muito do que você está falando. Mesma coisa sharding. Né? Eu adoro a palavra sharding porque ela quer dizer muita coisa dependendo do contexto ou não quer dizer nada.
Então, toma um pouco de cuidado com isso. Quando o pessoal fala em cluster, verifica o que eles querem. Querem alta disponibilidade? Querem replicação? Querem disaster recovery? Quer scale out ou scale up? Enfim, tem que saber o que se quer por trás da palavra e também procurar tecnologia específica. Bom, voltando lá então, que eu falei, alguns fornecedores têm replicação heterogênea e outros não. Porém, se você vai falar em replicação, os fornecedores geralmente eles vão dar todos esses recursos que eu citei aqui, ó, estão destacados nesses itens, entre eles mesmos. Então, por exemplo, replicação de SQL Server entre SQL Server. Ah, você vai ter tudo isso. Aí, se eu quiser replicar entre SQL e Oracle, bom, você vai ter algumas coisas só. Então, em geral, os recursos de replicação são para replicação homogênea. Fazer replicação heterogênea, ela envolve provavelmente menos funcionalidades do que você vai ter. Então, espere recursos básicos quando você falar de replicação heterogênea, e não todos os recursos avançados. Há diversas ferramentas de terceiros também, que fogem do banco de dados, que vão fazer essa replicação heterogênea, e vale a pena destacar que o fato de você replicar dado não quer dizer que o sistema vai funcionar do jeito que você queria, porque geralmente os sistemas eles exigem um banco de dados com um monte de coisa, não só com os dados que você está replicando. Então, tome muito cuidado. A gente pensa que eu replico o dado daqui para cá, o sistema vai funcionar. Geralmente não é assim. Você vai precisar fazer uma análise para saber, além dos dados, o que mais que você precisa para... Desculpe. Além dos dados, o que mais você precisa para o sistema funcionar. Bom, seguindo adiante aqui, vamos falar um pouco sobre o que os bancos de dados nos dão de replicação. E aqui fica de novo mais claro o enfoque que os bancos de dados proprietários dão para a interoperabilidade do que os bancos de dados de software livre. Isso não é uma crítica, é apenas um fato. Não gostaria de favorecer um ou desmerecer outro, não. Só citando o que é que você tem hoje. Vamos lá. O SQL Server, a partir do 2000, permite replicação nativa apenas para o Oracle, ou seja, o Oracle vai trabalhar lá apenas recebendo os dados. Não tem como você mandar usando a replicação do SQL Server do Oracle para o SQL Server. Dá para montar a solução customizada com servidor linkado, que a gente já falou, envio e trigger? Dá, se ficar à vontade para fazer isso. Já o Oracle possui dois recursos de replicação, views materializadas e o Oracle Streams, e aí ele trabalha bem com qualquer fonte ADBC. Postgres, MySQL, DB2, NoSQL e NewSQL não possuem recursos para fazer replicação heterogênea, ou seja, de um banco de dados para outro. Eles possuem apenas recursos para fazer replicação entre eles. Novamente, aqui a gente fica fácil de ver quem está realmente apostando em interoperabilidade e quem não está apostando em interoperabilidade. E, em particular, os bancos NoSQL e NewSQL não focam muito em replicação. Eles dão destaque para escalabilidade e também para alta disponibilidade, e não tanto para replicação. Já o MySQL, Postgres, sim, realmente eles têm replicação de uma maneira que tem todos os itens que eu falei, porém, entre eles apenas, ou seja, replicação homogênea e não heterogênea. Só comentando aqui algumas ferramentas de terceiro, eu separei em ferramentas de código livre proprietárias que vão te ajudar a fazer essa replicação heterogênea. No caso do software livre, eu destaco o Tungsten, que trabalha com replicação JDBC, Symmetric DB, DB Replicator, Daffodil. Cada um tem vantagens e desvantagens, alguns são mais fáceis de utilizar, outros dão mais recursos, enfim. Ficam aí os links para quem quiser se especializar mais sobre isso. Existem também ferramentas proprietárias que vão te dar mais usabilidade, mais recursos. Destaquei aqui o DBMoto, o Shariflex. Em particular, foco nessa Object MMR aqui, é uma empresa brasileira que vem fazendo um trabalho muito bom. Não ganho nada para falar sobre isso, mas a gente tem que destacar que eles fazem um trabalho interessante de replicação que muitas vezes envolve a consultoria. Ou seja, replicação não é só você chegar e botar uma ferramenta. Tem que fazer todo um planejamento, que vai replicar, como vai se replicar, para atender esses pontos que eu destaquei anteriormente. Tudo isso daqui você tem que considerar algo que é importante para a replicação e que não é tão importante, por exemplo, para alta disponibilidade ou para escalabilidade. Bom, e em alguns casos a gente tem até ferramentas ETL que vão te dar algum nível de replicação heterogênea, talvez não de forma síncrona, ou talvez de forma assíncrona e, quem sabe, até com um formato intermediário que a gente já destacou. Bem, com isso, então, a gente termina essa parte de replicação de dados. Queria perguntar novamente se vocês têm alguma pergunta nesse aspecto. Acho que algumas pessoas estavam com dificuldade de entender
por que bancos de dados de software livre não investem tanto em interoperabilidade, e acho que aqui ficou um pouco claro essa questão de quais recursos que você tem. Então vamos lá, pessoal, perguntas, um pouco de perguntas sobre replicação, alguém ficou com alguma dúvida sobre o que eu comentei aqui sobre isso? Aproveitem aí, estão acompanhando aqui o chat. Douglas falou que está tudo bem, o Flávio também, a Renato. Novamente, o Felipe tranquilo. Novamente, pouca participação das moças aqui. Gostaria de que vocês estivessem interagindo mais com a gente. Novamente, essa parte de replicação é o primeiro ponto que as pessoas imaginam quando a gente fala de interoperabilidade. Mas a gente discutiu várias coisas aqui e queria que vocês saíssem, pelo menos com isso. O mínimo de informação dessa palestra é: interoperabilidade não é só jogar dado de um lado para o outro. É isso também, mas tem muito mais coisas assim. Marcos perguntou: o BD do Google funciona assim? Não. O banco de dados do Google é algo muito complexo e completamente diferente do que a gente trabalha aqui. Eles trabalham com outros conceitos e fica muito difícil fazer um paralelo entre o que a gente tem aqui e o que eles usam lá. É completamente customizado, o pessoal citou aí, o Suíço falou Bigtable, mas Bigtable é uma parte, e eles têm milhares de produtos, cada um trabalha de uma maneira diferente, eles têm outros contextos de interoperabilidade, outros contextos de altíssima disponibilidade e coisas assim. É até meio complicado de falar e o Google não é um bom exemplo do que a gente está falando aqui. Óbvio que é muita coisa interna e eu até brinco, né? O pessoal que vai trabalhar no Google lá, que eu tenho alguns colegas, os caras ficam tipo 3 meses só para aprender como funciona o banco de dados dele. E cada vez que eles fazem uma linha de programação, eles têm que imaginar: essa linha de programação vai rodar em 25 servidores. Algo que não é, que é muito comum que a gente pensa aqui. A gente pensa em fazer uma linha de programação, rodar numa máquina, quem sabe duas, não. Lá tem que rodar em 10, 15, 20 linhas, 20 servidores diferentes, cada linha de programação. Eles têm QA, que é um Quality Assurance gigantesco, mas enfim. Sim, pessoal, tudo indo falou 20 servers é o mínimo, né? Eu tenho uma colega que trabalha, está no Facebook agora, e estava no Google antes, tem até uma palestra para o Masters Intercom, e ela falou: olha, aqui a coisa é diferente do mundo real, ou seja, tudo tem que estar planejado em rodar pelo menos em 15, 20 servidores, o que para o Google é fichinho, né? Ele tem servidores na casa dos dezenas de milhares e para eles isso é extremamente barato. Bom, de novo, mais alguma pergunta sobre replicação ou podemos seguir adiante aqui na última etapa da apresentação, pessoal? Então vamos lá, vamos seguir aqui para a última etapa, onde a gente vai falar, por que não, de replicação de instruções. Como a gente comentou, cada banco de dados tem a maneira de você interagir com ele. Os relacionais, tem lá o SQL, que vem do padrão SQL, e cada um tem características específicas do seu dialeto. Os NoSQL tem o seu modelo, por exemplo. O pessoal que trabalha com o JSON, tem lá o Object Model em JavaScript, chamada de métodos, etc. O pessoal que trabalha com grafos, tem linguagens específicas, enfim. O que acontece é que muitas vezes a gente quer converter uma instrução SQL ou de uma linguagem específica de um banco para outro. E quais são as opções que a gente tem? Isso também é encaixado como interoperabilidade, por que não? Bem, eu citei aqui alguns recursos que podem ajudar. O primeiro é o formatador online de instruções SQL. Ele é muito interessante, você dá um Ctrl+C na sua instrução, dá um Ctrl+V lá, ele acerta para você e tem algumas opções de conversão. Óbvio, bem limitado, mas focando especificamente em formatação e não tanto em conversão. Existem alguns testadores SQL, o SQL Fiddle, inclusive foi passado por uma dica no Twitter por um seguidor meu. O Ideone também é uma ferramenta simples para você testar alguma coisa de instrução SQL, se não me engano, em dialetos como SQLite, coisas assim. E tem os consoles de teste, por exemplo, aí o Mongo tem o Mongo tem aí o Try MongoDB, para você testar lá um pouco de instruções, mas ainda passos básicos. Eu destaquei aqui uma ferramenta interessante que é o Swiss SQL Console. Ela é muito interessante e eu vou dar até um zoom aqui na interface dela para vocês destacarem. Essa ferramenta ela é dividida em painéis. Na parte de cima você tem aqui a sua instrução SQL
nesse primeiro painel aqui na parte de baixo, olha que interessante. Você tem abas para você se conectar em cada um dos bancos de dados. Então, isso realmente facilita bastante você escrever uma instrução para um banco e outra para o outro. E cada um deles é uma conexão específica. Eu utilizo aí por trás JDBC, tem que configurar os drivers, mas auxilia bastante. E quando você escreve uma instrução em uma aba e clica na outra aba, ele já tenta fazer alguma mudança de instrução. Até certo ponto ele consegue, até certo ponto não, mas interessante ver isso. E vendo aqui novamente na parte de baixo, você tem a aba de resultados também para cada instrução. Então isso é muito prático no dia a dia para quem trabalha com multibanco. Ou seja, você tem dados que estão em um servidor e tem que estar igual no outro, tem uma instrução que você quer trabalhar e fazer equivalência. Então, realmente esse tipo de ferramenta ajuda bastante. É uma ferramenta paga e o que importa aqui é o conceito dela. Hoje ela está nessa ferramenta paga, amanhã pode surgir um projeto de software livre que faz isso, ou até um editor interessante, simples, enfim. Mas o que destaca é a interoperabilidade que ela dá, no sentido de você ter tudo separadinho por banco de dados. Realmente interessante para quem trabalha com múltiplos bancos e com interoperabilidade. Bom, alguns links adicionais para a gente terminar aqui. O SQL Translator, ele é um conjunto de scripts no Linux que dá algum tipo de conversão de instruções, se eu não me engano, ele dá alguma ajuda para converter de MySQL para Postgres. Não é online também, então ele tem um parser dele lá, vale a pena estudar um pouco. Esse link aqui é extremamente interessante, que é o SQL Injection Connection Base, que SQL Injection hoje é um perigo real e imediato, e que todo mundo que trabalha com banco de dados e programação tem que saber. E nesse Connection Knowledge Base aqui, você tem várias informações para os principais bancos de dados. Como é que funciona no Oracle, no SQL, em Postgres, DB2, no Informix, no Sybase, como é que funciona o SQL Injection, a questão lá dos comentários, de apóstolos, enfim. Então, tem aí essa questão de, num ponto central, você ter bem documentado isso. Vale a pena consultar, principalmente quem trabalha com desenvolvimento, e em particular desenvolvimento web. E existem milhares de tabelas, guias, posters, que vão te ajudar a fazer essa conversão da sintaxe SQL e NoSQL entre diferentes produtos. Tomar bastante cuidado com os conceitos. Por exemplo, se você está trabalhando com um MongoDB, você tem o conceito de orientado a documento, atributo. Se você está trabalhando com um Big Table, você tem aquele conceito de chave. Ou se você está trabalhando com MapReduce, é meio difícil às vezes fazer a associação, mas é possível. E também, às vezes, não é. Ou seja, você tem que saber o conceito e até que ponto você pode fazer a equivalência entre eles. Destaque que atualmente a gente vive uma explosão das linguagens QL. Né? Você tem, por exemplo, lá o HQL, se eu não me engano, que é do Hibernate. Se eu estiver errado, alguém, por favor, me corrija. Acho que no chat aqui eu vi que tem algumas pessoas que trabalham com Hibernate. Você tem, por exemplo, o Cassandra, que trabalha com CQL, que é o Cassandra Query Language. O pessoal lá do Yahoo Pipes tem o Yahoo Query Language. Então, existem muitas linguagens que trabalham com QL que tendem a aproveitar essa linguagem, que é muito mais fácil você especificar o que você quer e não como você quer. Ela é uma linguagem de alto nível, no caso, os QL da vida, e tem essas características de precisamos especificar o algoritmo interno, vai haver um parser, um otimizador e etc. Bom, um outro site interessante aqui que traz os sheets, que seriam, digamos aqui, aquelas folhas de cola, ou seja, aqueles pequenos manuais e guias que vão ajudar a gente a saber aqueles detalhes que a gente sempre esquece. Então esse site aqui está separado por linguagem de programação e também tem as linguagens lá de banco de dados. E você tem APIs, biblioteca, framework, o pessoal citou ORM, camada, componente, que te ajuda no lado da programação para ter interoperabilidade. O foco da palestra não foi tanto na programação, e sim mais no banco de dados. Mas tenha noção que existe muito recurso para quem trabalha com desenvolvimento e quer fazer, por exemplo, o sistema multibanco. Eu até comentei no começo da apresentação que muita gente, algumas pessoas que estão no chat já trabalharam com isso, outras não trabalharam, enfim, existe esses recursos que vale a pena trabalhar. Eu só citei aqui um exemplo da Swiss SQL API, que é interessante porque é uma API em Java, que já faz algum tipo de conversão, mas foi um mero exemplo. Hoje em dia os ORMs aí, principalmente Hibernate, Hibernate, coisas similares, estão muito
ports. E também tem servidores de cache. O Memcache está aí para mostrar que é um recurso interessante, que vale a pena trabalhar com ele. E são interessantes, porém não afetam muito a interoperabilidade, mas sim essa questão do multibanco. Só destaquei aqui, cuidado com algumas soluções que prometem interoperabilidade, mas o que eles fazem é converter um banco de dados para outro. Então, eles vão simplesmente substituir um banco de dados por outro e não vão efetivamente dar nenhuma interoperabilidade. São conversores e falam, olha, joga fora o que você tinha e bota para o novo. Isso pode ser interessante em alguns casos, em outros não, principalmente quando você trabalha com legado, etc. Então, tome um pouco de cuidado. E olha que interessante, para finalizar aqui, eu destaquei algumas soluções amálgamas. Olha que interessante. Firecall, não sei se alguém já ouviu falar. O que é? É o Firebird, que é um banco relacional, usado no modo Oracle. Você vai aceitar o PLSQL, vai aceitar as características da linguagem SQL do Oracle. Pode ser interessante para alguns? Não sei, mas tem aí essas abordagens amálgamas. .NET Firebird, que é o Firebird com características de Access, MDE, o próprio SQLite, que é muito parecido com o SQL Server, e Sharp e HSQL. Enfim, tem aí essas soluções amálgamas. Bom, com isso então a gente vai finalizar a apresentação. Só queria perguntar se vocês têm alguma questão em relação a essa parte de interoperabilidade de linguagem de programação do banco. Alguém tem alguma dúvida? Estou vendo que o pessoal está brincando aqui, Swiss SQL, Café SQL, vocês não têm ideia do quanto de linguagem SQL que tem. A gente conhece assim pouco, mas quando surgiu essa ideia e quando ela se tornou padronizada, isso meio que explodiu. Inclusive, quem trabalha com linguagem de programação funcional, Haskell e outras, deve estar um pouco mais acostumado com isso, que você trabalha em alto nível, sem precisar se preocupar em detalhes de algoritmos, e sim detalhes do que você quer fazer. Bom, de novo, mais alguma pergunta aí sobre essa parte final da parte de programação? Acho que o pessoal aqui está indo dormir, a quantidade de pessoas diminuiu, afinal já está um pouco tarde, eu também me estendi um pouco mais. Então vamos lá apresentar aqui as conclusões. Primeiro, hoje em dia é uma realidade ambientes múltiplos de multibanco com diferentes abordagens, SQL, NoSQL, NoSQL, dados estruturados, arquivo texto, tem de tudo. E raramente vai haver convergência, vai continuar assim mesmo. No ponto de vista mais teórico, você tem conceitos e tecnologias comuns, já consolidadas, transação, ACE, de banco de dados relacionais, e novas ideias. Você tem os NoSQL, Big Table, Shard, MapReduce, coisas interessantes, tecnologias legais que, de alguma maneira, vão ter que conviver junto. É difícil falar em um substituir o outro, porque isso não acontece. O que acontece é que algumas vão ser melhor para um cenário, outros vão ser melhores para outros. Dificilmente vai sumir. O caso clássico é o DBF, que está aí até hoje, muito sistema funcionando ainda. Existe, nesse aspecto de interoperabilidade, o software proprietário com mais recursos de interoperabilidade, a gente viu bem claro isso, ou seja, há um investimento maior nessa área e não é prioridade o pessoal do software livre. Isso não desmerece de nenhuma forma esses produtos, esses softwares, essas comunidades, elas atendem muito bom o propósito para que elas se supõem a atender, mas a gente pode ver que ainda tem muita coisa para evoluir em termos de interoperabilidade. Novamente, poucos recursos para interoperabilidade de tarefas administrativas, é muito difícil se aproveitar o que você fez em um banco e em outro, ainda é muito raro, tem que ter trabalho duplicado, porque são tecnologias diferentes, tem pouca, digamos assim, você aproveita pouco o que você fez de um banco em outro. Existem muitos recursos para troca de dados, em particular replicação, instruções e objetos entre bancos de dados diferentes, ou seja, digamos assim, a parte de implementação está mais evoluída no que diz respeito à interoperabilidade do que a parte administrativa. E a gente está na área da especialização e divergência, em termos de banco de dados. Durante muito tempo o pessoal argumentou que os bancos relacionais dominaram o mercado, etc. E isso tem um pouco de verdade, mas hoje em dia a gente está caminhando para cada vez mais ser especializado, ter divergência. As empresas de web estão aí para mostrar que não é uma tecnologia só que vai atender tudo, que existem abordagens diferentes e isso vai continuar acontecendo, principalmente em termos de divergência.
E quanto mais divergência você tem e mais especialização você tem, mais necessidade você tem de interoperabilidade. E por fim, novas e interessantes possibilidades para quem quiser investir nessa área, quem quiser montar ferramentas para facilitar a interoperabilidade, usabilidade, a área de banco de dados e programação em geral carece e é muito carente de usabilidade, principalmente porque a gente está vendo que as tecnologias de usabilidade são importantes, ganham o usuário, fazem vender produto, fazem o usuário clicar, fazem você ter um retorno na sua propaganda, e isso tem que ser usado também na parte técnica, de tarefas administrativas, de programação, de configuração e etc. Quem trabalha com comunicação e compatibilidade de banco de dados também tem um mercado interessante para investir, seja com novas metodologias, novos produtos, novos projetos, novas ideias. Existe um mercado interessante aí para quem quer trabalhar com isso. Como eu disse, a tendência é divergência e especialização, e isso faz a necessidade de interoperabilidade ser cada vez melhor. Bom, com isso então, a gente termina essa apresentação. Queria agradecer a participação de todos, a gente se estender um pouco mais e abrir para algumas perguntas específicas em relação à apresentação, para que a gente possa tirar dúvidas. Novamente, tá no SlideShare, tem o link aí, vou até postar de novo o link do SlideShare. Tem lá o meu Twitter, tem lá o DatabaseCast, se vocês puderem seguir eu agradeço. E vamos lá, perguntas que a gente tem. Comentário aqui do Davi, falando que estamos aperfeiçoando o pacote de abstração de banco de dados. Sim, parabéns pela apresentação do Bruno. Júnior, sincronismo entre banco de dados é considerado interoperabilidade? Interoperabilidade? Sim, é. A Ileide aqui falou muito bom. O que mais que a gente tem? Douglas dando parabéns, obrigado. Não esqueça de dar uma olhada nos meus outros materiais, artigos, videoaula, livro, DatabaseCast também. Joinha no Facebook, sejam generosos no joinha no Facebook também e nos seguidores de Twitter. O Júnior pergunta, todos esses BDRs têm ferramentas para sincronismo? Não, a maioria deles tem ferramentas para importação e para exportação. Para sincronismo, não, nem todos, e sincronismo entre eles, a maioria, entre outros, de forma heterogênea, poucos. Pergunta novamente, essa questão de replicação seria um pouco ideia para RAID, para hard disk? Não, RAID é outra coisa. RAID não é replicação. RAID é para redundância e alta disponibilidade. Parabéns, Mauro, gostei muito da apresentação, espero ver mais, Davi, obrigado. Suíça, as camadas de abstração não são consideradas interoperabilidade? Sim, mas são consideradas interoperabilidade na aplicação. E aqui o nosso foco foi em interoperabilidade entre banco de dados. Se você quiser considerar a camada de abstração como interoperabilidade, você precisa ver o que a camada de abstração faz. Se a camada de abstração transformar A em B no mesmo banco de dados, você não tem interoperabilidade, você só tem uma abstração. Em geral, os ORM, eles têm algum tipo de interoperabilidade entre múltiplos bancos, ou seja, a aplicação multibanco, mas não interoperabilidade entre um banco e outro. Vamos lá, o Marcos. Um grupo terminou o TCC usado no Cassandra para a criação de uma rede social, só que usava o MySQL para pesquisa de dados. Essa troca de informação de um banco de dados, Cassandra para o MySQL, seria uma interoperabilidade? Não, porque você... Quer dizer, depende de como você vai fazer essa troca. Essa troca no sentido de um substituir o outro, ou essa troca de eles se conversarem e trocarem informação entre eles? Precisa ver os detalhes específicos, Marcos. Se for conversar, sim, você pode enxergar isso como interoperabilidade. Precisa ver como é que vai ser feita, precisa ver o que você tem de interoperabilidade, você vai usar uma técnica de replicação, vai ter fluxo de informações, conflito, conversão, vários aspectos envolvidos nesse tipo de coisa. Não é simples, principalmente quando você está falando Cassandra e MySQL, você vai ter muito trabalho pela frente, óbvio que isso vai depender do nível de interoperabilidade que você quer. Mais perguntas, pessoal? Eu sei que já está um pouco tarde, mas aproveitem e mais alguns minutos a gente já vai estar encerrando aí. Davi, o mesmo conceito se aplica se dois sistemas diferentes operam com duas bases de dados ao mesmo tempo, sem substituições de nenhuma delas, certo? Bom, se você tem dois sistemas diferentes, com duas bases de dados diferentes, sem substituições de nenhuma delas, você não tem interoperabilidade, você tem duas coisas independentes. Se houver necessidade de algum tipo de comunicação, aí você tem que pensar em como vai ser feita essa interoperabilidade. Vai ser replicação de dados? Ou vai ser um sistema acessando múltiplas bases? Não sei. Depende muito
de qual nível que você vai querer atingir com interoperabilidade. Aqui, no caso, ambos os sistemas acessam as mesmas bases. Então, você tem interoperabilidade através dos sistemas, não dos bancos de dados. Os bancos de dados eles estão independentes entre si. Está tudo feito pela aplicação. Nada de errado com isso. Ok, só que você não está usando as técnicas de interoperabilidade entre os bancos. A aplicação está fazendo tudo. Nada de errado com isso novamente. É um outro tipo de interoperabilidade, mas não foi tanto o foco aqui. O foco que a gente colocou nessa apresentação foi do lado do banco de dados o que você tem de interoperabilidade. O Suíça. Qual a lógica simples para fazer uma ferramenta de interoperabilidade? Bem, primeiro, o que você vai querer interoperar? Os dados? As instruções? Os objetos? Segundo, como vai ser essa interoperabilidade? Vai depender da aplicação? Vai ser direto no banco de dados? Você vai ter um fluxo? Você vai usar um formato intermediário? Tudo isso você tem que considerar. Primeiro, põe na mesa o que precisa ser feito. Ah, eu quero jogar dados daqui para lá. Legal, esse é um começo. Aí você começa a detalhar suas opções. Vai ser feito de forma síncrona? Vai ter formato intermediário? Vai precisar criar uma programação? Aí você tem que avaliar essas opções. Já que eu não conseguiria criar algo do banco, né? Ah, não, isso, não entendi nada do que isso colocou. Bom, geralmente, quando a gente fala em interoperabilidade, a primeira coisa que o pessoal fala é replicação de dados. A gente já deixou claro aqui na apresentação que existem muitas opções para replicação. Como eu disse, as mais evoluídas estão nos bancos proprietários. As menos evoluídas estão no NoSQL e nos NoSQL, que tem pouca coisa de interoperabilidade. Eles têm muita coisa de alta disponibilidade, muita coisa de escalabilidade e pouco para replicação e também para interoperabilidade. Olha lá, o Duduindo está falando que está com sono, o Davi falou que está com falta de café, e eu queria as perguntas, preferencialmente das mulheres. Eu acho que a gente não tem muita interatividade com elas, é uma pena, porque elas dão um ponto de vista diferente, principalmente quando a gente fala de banco de dados. Bom, vamos ver aqui com... Bom, acho que é isso. Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta, mas o Júnior agradeceu, eu que agradeço a participação de todos. Obrigado, tem aí meu e-mail, tem